Na próxima página, na página de número 14, nós podemos aprender que os bairros mudam. Isso mesmo, eles mudam com o tempo. O bairro onde você vive não foi sempre assim como você o conhece hoje. Os bairros vão sendo formados e transformados pelas pessoas com o passar do tempo. Casas são derrubadas e, no local delas, erguem-se prédios ou viadutos. Ruas e avenidas são construídas. Novas construções são feitas em áreas desocupadas. Algumas árvores são derrubadas, outras são plantadas nas ruas e nas praças. Compare essas duas fotos. Então, nós temos aqui a foto de número 1 e a foto de número 2. Tanto na foto de número 1 quanto na foto de número 2, nós temos a mesma paisagem, o mesmo lugar. É o bairro de Ipanema, lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas essa primeira foto, ainda em preto e branco, é de 1911, há muito tempão atrás. E essa vista de agora é um pouco mais recente, de poucos anos atrás, do ano de 2014. A reflexão do pensamento que é para a gente fazer é o seguinte: que mudanças ocorreram nesse lugar? Em sua opinião, por que essas mudanças ocorreram? Então, o que a gente pode observar? O mar faz parte da natureza. O mar não mudou. As montanhas, os morros, faz parte da natureza. Eles não mudaram também. Essa continua sendo a areia da praia, a avenida. E o que mudou? Olha aqui a diferença, as construções das casas, os telhados, poucas casas e todas residenciais, né? Olha a quantidade de prédio que aumentou num tempo, num tempo, uma diferença de 103 anos. Em 100 anos, aproximadamente, olha que mudança. E se vocês observarem mais, algumas também. Vamos para a página seguinte, para a página de número 15. Podem ir acompanhando aí. Os bairros mudam, mas alguns elementos permanecem. É o que nós vimos lá, na ilustração da praia. Mesmo com as mudanças que ocorrem nos bairros, podemos encontrar alguns elementos que sofreram poucas alterações com o passar do tempo. Esses elementos indicam como os bairros eram antigamente. Edifícios antigos de igrejas, casas, fábricas, pontes ou viadutos que permanecem no bairro podem representar marcas da história desse bairro. Veja estas fotos. Elas mostram parte de um bairro em épocas diferentes, igual nós vimos na página anterior, tá, pessoal? Essa imagem de agora é a Praça do Ferreira, lá na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Observem a diferença. Aqui, essa foto preto e branco é de 1935 e essa foto colorida é do ano de 2016. Uma diferença de 81 anos. Ou seja, uma geração, 80 anos. Olha a diferença da praça. Então, a gente pode observar aqui, é um relógio. O relógio permaneceu. Esse prédio permaneceu. Esse casarão aqui, eu não estou observando esse casarão aqui nessa praça. Vocês estão? Será que ele virou esse prédio? São essas mudanças que ocorrem de acordo com a época. Então, aqui para a gente pensar, o que mudou? O que permaneceu? E no bairro onde você vive, o que mudou? Vamos descobrir? Vamos para a página de número 16. Nós vamos realizar aqui, tem uma proposta de entrevista. Então, a nossa tarefa, nossa atividade será entrevistar um familiar ou um vizinho que more há bastante tempo
no seu bairro. E nós vamos seguir este roteiro. O que é um roteiro? Um passo a passo. Número 1 é a primeira pergunta da entrevista. Qual é o seu nome? Vocês vão preencher aqui o nome da pessoa a ser entrevistada. Número 2. Há quanto tempo você mora aqui? Aqui vai ser a resposta, quantidade de anos, né? Pergunta de número 3. Como eram as ruas antigamente? Aí vocês vão acrescentar aqui, como eram essas ruas, né? No bairro antigamente? E o que a pessoa responder, vocês vão escrever aqui do melhor jeito de vocês, tá bom? Como vocês acharem que é a maneira de escrever como eram as ruas, de acordo com as características que vocês já conhecem. Número 4. E hoje, como as ruas são? Aí vocês podem colocar aqui e escrever como as ruas do bairro de vocês são. Número 5. Como eram as casas e as lojas de comércio? 3 linhas aqui para a resposta. 1, 2, 3. Número 6. Existe alguma construção antiga? Qual? Então, igual nós vimos lá nas observações das imagens, né? Igrejas, relógios, estátuas. Existe alguma construção do seu bairro que é antiga? Alguma casa bem antiga? Número 7. Ela ainda tem a mesma função da época em que foi construída? O que seria a função? Seria para que aquilo foi construído. Então, por exemplo, o relógio que a gente observou, não era para a gente identificar o horário, mas às vezes pode ser que o relógio não funcione mais e fique só de enfeite, né? Tenha perdido sua função, mas ainda é preservado a sua construção. Às vezes no bairro lá do centro, tem algumas praças que têm fontes, mas elas não funcionam mais. Então, elas foram preservadas a construção, mas elas não têm mais a função da fonte. Número 8. O que mudou desde que você veio morar aqui? Aqui é uma resposta pessoal, né? O que mudou desde que a pessoa veio morar aqui? Então, ela vai contar. Quando a gente mudou nesse bairro, não tinha asfalto nas ruas, as ruas eram de terra. Então, vocês vão colocar aqui, de acordo com a entrevista. Vamos para a página seguinte, a página de número 17. Utilizando as informações da entrevista, ou seja, de acordo com as respostas, faça 2 desenhos, um mostrando como era seu bairro antigamente e mostrando como ele é atualmente, né? Então, antigamente é antes, como ele era lá atrás, há muito tempo atrás. E atualmente é como o bairro é hoje. Então, vocês vão representar através de desenhos. Compare os desenhos que fez do que mudou do seu bairro com o passar do tempo, que é para a gente fazer uma reflexão, é um pensamento. Vamos para a página seguinte, página de número 18. O texto que você vai ler descreve um bairro. Lembra que já conversamos sobre as características? Então, vamos analisar aqui. O bairro Jardim das Flores. O bairro Jardim das Flores fica na cidade de Santa Clara. O bairro tem esse nome porque nele há muitas árvores que florescem na primavera. Nesse bairro há muitas casas e poucos prédios de apartamentos. O comércio do bairro é variado. Há padaria, papelaria, sorveteria, farmácia, mercado e lojas. Então, vocês observem através da imagem, é uma ilustração, não é uma foto real. Várias flores, poucos apartamentos e muitas casas. E o jardim é o bairro, né? Chama Jardim das Flores. Olha quanto jardim. Proposta de número 1. Marque o que foi informado sobre o bairro Jardim das Flores. Nome da cidade onde localiza o bairro? Data da fundação do bairro? Tipo de moradia predominante do bairro? O que significa predominante? Aquilo que mais tem.
aquilo que é de maior quantidade, aquilo que predomina. E os tipos de comércio? Que tipo de informação a gente pode encontrar no texto? Então, a gente volta lá no texto e faz a análise, né? E a gente tenta fazer aqui a compreensão, a interpretação. Nome da cidade onde localiza o bairro. Nós temos o nome da cidade? Nós temos o nome da cidade, ó. Nós podemos circular aqui e marcar um X. Data da fundação do bairro. Nós temos alguma data nesse texto? Não. Tipo de moradia predominante. Ó, nesse bairro há muitas casas. Tem essa informação no bairro? Tem. Muitas casas e poucos prédios. É uma interpretação. Então, a gente pode assinalar também. E os tipos de comércio? Nós temos... O comércio do bairro é variado. Aqui nós temos todos os tipos de comércio do bairro. Então, nós vamos analisar o texto. Número 2. Sublinhe no texto os trechos que justificam as informações que você marcou. Exatamente isso. Sublinhar é marcar, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos marcar embaixo da palavra. Então, aqui, ó, esse tipos de comércio. Nós vamos fazer o quê? Os tipos de comércio, nós vamos sublinhar. Nós vamos passar um traço embaixo. Ou pintar, destacar, a maneira que for mais prático para vocês. Na página seguinte, na página de número 19, nós vamos fazer aqui continuar a reflexão. De acordo com o texto que você leu, complete o quadro, que vocês vão copiar o nome do bairro, onde ele se localiza, os tipos de moradia e os tipos de comércio, para a gente treinar a parte de escrita, tá? A parte visual, essa parte de localizar a informação, circular e reescrever. Número 4. Complete o quadro com informações sobre o bairro onde você mora. Agora aqui é o seu bairro, é pessoal. O nome do seu bairro, onde o seu bairro se localiza, os tipos de moradia do seu bairro e os tipos de comércio. Então, aqui é uma resposta também, né? Um quadro para preencher respostas pessoais de análise do bairro de vocês. Número 5. Com base nas informações do quadro, escreva no caderno um pequeno texto contando como é o bairro onde você mora. Se quiser, pesquise e acrescente outras informações. Lembre-se de dar um título para seu texto. Essa atividade número 5 será opcional, ou seja, vai fazer quem quiser, tá bom? Se quiser fazer o texto, pode fazer no caderno e colocar tudo que está pedindo aqui. Mas nós já fizemos bastante reflexão sobre o bairro do texto e o nosso bairro, ok? Obrigada, pessoal. Boa aula e até a próxima.